características gerais dos vírus, ok? Tem aí minhas redes sociais para você que quer tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisinha. Estou postando bastante coisas lá no Instagram. Fica de olho lá também, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando a gente vai falar sobre vírus, existe um certo tipo de desacordo na comunidade científica. Na verdade, não é nem na comunidade científica, mas é mais uma dificuldade de você classificar os vírus dentro das características que a gente tem, dentro dos reinos que a gente estuda hoje na biologia, tá bom? Então eu vou trazer aqui algumas características para os vírus serem considerados seres vivos e umas características para eles não serem considerados seres vivos, serem considerados matéria bruta na verdade, certo? Então vamos lá. Os vírus, eles podem... Aí eu vou começar pelos seres vivos, tá? Primeira característica que diz que eles poderiam ser seres vivos é o fato deles fazerem replicação. O que é replicação? Replicação nada mais é do que eles se multiplicarem. Xerox. Os vírus têm essa característica de fazer xerox, de entrar na célula, óbvio, e se multiplicarem ali dentro dela, fazerem novas cópias deles. Eles conseguem fazer essa questão. Então, que é uma característica normal dos seres vivos, de se multiplicar, de se reproduzir, tá bom? Segunda coisa, os vírus podem ter material genético, que aí pode ser aquelas 3 letrinhas que a gente está acostumado a ver. O DNA e o RNA. Olha só que legal. O DNA, ele é aquela fita, né, aquele material genético que contém toda a informação do nosso organismo, tudo que acontece nele, tá bom? Então os vírus, eles têm um ou outro. Todos os vírus têm algum tipo de material genético, seja o DNA ou seja o RNA, tá? Isso é uma característica que todos os seres vivos têm, né? Desde os mais simples, tipo bactérias, até os mais complexos, certo? E a terceira característica deles como seres vivos é que eles conseguem evoluir. E aí eu botei evolução no sentido de mutação. Os vírus conseguem, eles sofrem, né, na verdade, alteração no material genético deles, tá? Eles não são para sempre a mesma coisa. O material genético deles, seja DNA ou RNA, ele vai sofrendo mutações, mudanças, que podem ser benéficas para eles ou não, podem aumentar a transmissibilidade, aumentar o contágio, aumentar a virulência dele, alguma coisa assim. E com isso ele vai evoluindo. O que você pode pensar comigo é o seguinte: quando a gente pensa em influenza, né, que é o vírus da gripe, pensa que quase todo ano praticamente a gente tem uma vacina nova para a gripe. Todo mundo que se vacinou tem que vacinar de novo, porque é uma outra história. Isso acontece por quê? Porque o vírus da gripe, o influenza, ele sofre muita mutação, muita, toda hora. Então a vacina que eu tomei hoje, esse ano, para a gripe, pode ser que ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, ela não vai funcionar mais, porque eu já tenho um outro vírus da gripe diferente rodando aí na população, rodando na comunidade. Tá ok? Continua sendo influenza, mas ele tá de uma outra maneira. A cara dele tá diferente. É só você pensar assim, ó. Se você tá acostumado a me ver aí nas videoaulas ou na aula mesmo, aí eu tô sempre de calça, jaleco, arrumadinho e tal, não sei o quê. Quando tu me vê na rua, de chinelo, camiseta, boné, tu me vê na praia, não sei o quê, tu tem um choque porque você tá meio acostumado a ver de uma maneira. E aí eu tô lá de outro jeito. Quer dizer que eu tô errado? Não, eu continuo sendo o mesmo professor Thales, né, Brandi? Mas na verdade eu estou de outra maneira sendo exposto. Então o que acontece com os vírus? Eles sofrem mudanças e com isso eles vão evoluindo, tá bom? Outra história que é a seguinte: os vírus podem ser considerados matéria bruta. Então a gente viu 3 características para eles serem considerados como seres vivos e vamos ver agora 3 características para eles serem considerados como matéria bruta. A primeira, e eu acho que assim, a mais cabalística delas, a mais assim, resolutiva, é o seguinte: os vírus são acelulares. Acabou. Não sou professor de português, mas a gente deve saber, talvez, que esse prefixo, né, que é o que vem antes do nome, o prefixo "ai" quer dizer negação. Então, se é acelular, quer dizer que ele não tem célula. Zero células, nenhuma. Então, os vírus, eles não têm célula nenhuma. Como é que esse cara seria um ser vivo se ele nem tem célula? Então, não faz sentido. Então, como ele não tem célula, na verdade, ele deve ser apenas uma matéria bruta. Nada demais. Tá bom? Segunda coisa é os vírus não têm metabolismo próprio. Cara, sozinho eles não dão conta. Não conseguem fazer nada sozinhos. Porque eles não têm metabolismo.
tá bom? Eles têm que se aproveitar do metabolismo de uma outra célula, tá? Para conseguir sobreviver e reproduzir. E o último é que eles são muito simples. Olha só, não tem célula, não tem membrana, não tem citoplasma, não tem mitocôndria, retículo, nada daquilo que você estuda lá em célula, né, citologia, não tem nada disso, cara. Então eles são bem simplesinhos, tá ok? E a gente vai ver, na verdade, como é que eles conseguem, então, se multiplicar. Porque, assim, de um lado disse que eles se multiplicam, evoluem, faz mutação, um monte de troço. Só que do outro disse que eles são simples, não tem nada. Então, o que será que eles fazem para isso acontecer? Aí, olha só. Olha aqui algumas características gerais já desses vírus. Vou passar algumas que a gente já falou. Por exemplo, já falei que eles são acelulares, não tem célula. Já falei que eles têm ácido nucleico, né, o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, tá ok? Já falei, falo agora, na verdade, que esses vírus eles podem causar infecções tanto nos animais, quanto nos vegetais, quanto nas bactérias, tá ok? Tem vírus que infectam especificamente bactéria, tem vírus que infectam especificamente planta e assim por diante, tá bom? A coisa mais importante, talvez, sejam essas três palavrinhas aqui, ó, que a sigla que eu uso para a gente lembrar é o PIO, P-I-O, PIO, que quer dizer parasita intracelular obrigatório. É o que a gente mais usa para classificar, para identificar, para caracterizar, para descrever os vírus. Então vamos palavra por palavra para ver se fica mais claro. Olha só, o que é parasita? Aquele cara que é parasita é aquele cara que vive às custas da outra pessoa. O ser vivo que é parasita é um ser vivo que vai te prejudicar de alguma maneira, ele vai pegar alguma coisa de você, material ou não, e com isso ele vai te prejudicando. Pensa nos parasitas assim mais fáceis, talvez, sei lá, piolho. O piolho ele fica lá no seu couro cabeludo, pegando seu sanguezinho e botando os ovinhos dele, ele fica te prejudicando ali, porque ele tá pegando seu sangue, ele tá pegando uma coisa que é sua e que não tinha que ser de você. Se você bota aqui um sanguessuga, a sanguessuga ela tá lá sanguessugando, né? Ela tá lá sugando seu sangue, isso te prejudica, porque tu tá perdendo sangue. Então o parasita é um cara que prejudica o outro. Se ele é intracelular, de novo o português, se é intra é porque é dentro da célula. Então para ele conseguir te parasitar, para ele conseguir te prejudicar, para o vírus conseguir existir, para ele conseguir se multiplicar, ele só vai conseguir fazer isso dentro da célula e mais nenhum outro lugar, tá ok? E por que ele é obrigatório? Porque tem que ser dentro da célula. Não tem como ser em nenhum outro lugar. Não tem. Porque se ele não estiver do lado de dentro da célula, ele não vai conseguir roubar o maquinário genético que a gente chama da célula e com isso conseguir se multiplicar. Tá ok? Então isso é bem característico dos vírus. Eles têm que estar dentro da célula, obrigatoriamente, para eles conseguirem te parasitar. Ah, mas esse é fora da célula. Então presta atenção, tá aqui, ó. Se ele está em um ambiente extracelular, fora da célula, o que acontece com ele? Ou ele fica inerte, inerte quer dizer desativado, off, ou ele fica morto. Morto não é a mesma coisa que desativado, olha só. Meu celular tá aqui, ele tá desativado. Eu bloqueei ele. Se eu aperto aqui de novo, ele volta. Então ele estava inerte, ele estava off, agora está on. Se ele está morto, não adianta eu apertar quantas vezes eu quiser, que ele não sobrevive, ele não vai voltar à vida, né, Jesus, pelo amor de Deus. Então, inerte quer dizer desativado, off. Morto quer dizer tchau, o vírus acabou, não tem mais. Tá bom? Então ele tem que estar do lado de dentro da célula. Se ele não tiver, ele vai ficar inerte ou morto, esperando a chance de aparecer uma célula, de aparecer uma situação para ele conseguir infectar. Tá bom? Esse último aqui, capsídeo, eu vou falar no próximo slide porque tem um desenho. Olha aqui. Vamos ver o que o vírus tem. Porque eu disse que eles são bem simples, mas eles têm material genético, tem que ter mais alguma outra coisa. O que é isso tudo aí acontecendo? Vamos lá. Tudo que está de verde são coisas que todos os vírus têm. Então todos os vírus têm que ter material genético, seja DNA ou RNA. Todos os vírus têm que ter capsídio, né? Que a gente vai falar o que é esse capsídio aí na verdade, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui. Apontador, laser, que merda é essa? Ah, legal. Todos os vírus têm capsídeo, então, né, eu falei. Todos os vírus têm proteínas virais, né, que são essas couve-florezinhas aqui, tá? E alguns, ó, o que tá de vermelho é porque não são todos, são só alguns, tá? Alguns vírus vão apresentar envelope. Então a gente vai ver o que seria cada uma dessas características, tá ok? O que é verde, todos têm. O que é vermelho, não são todos, apenas alguns. Bem, então vamos lá. Quando eu falei que tudo que era verdinho é pretinho em todos, o primeiro foi o capsídio,
tá? Então vamos pensar aqui no nome, olha só que fácil vai ficar de entender. O capsídeo nada mais é do que uma capa. Porque pensa comigo que esse material genético dos vírus, eles não vão poder ficar soltos aí à deriva. Eles vão ter que ficar organizados dentro de um lugar. Então eles ficam numa capa protetora, tá? Que essa capa a gente chama de capsídeo. Essa capa, na verdade, ela é formada de proteínas, olha o nome, uma capa de proteínas, tá? Essas proteínas, então, vão dar a forma do vírus, né? Dependendo aqui de como ele vai ser, helicoidal e tal, enfim, esférico. Esse capsídeo ele vai proteger o ácido nucleico viral. Opa, não é isso que eu queria fazer. Esse capsídeo, então, ele vai proteger o ácido nucleico do vírus, né? O material genético dele ali que ele tiver, tá? Contra o ambiente externo, que pensa que esse capsídeo é como se fosse isso aqui, ó. Aqui dentro está o vírus, está protegido. Então, nada que eu fizer aqui vai conseguir chegar aqui dentro, ou vai ser mais difícil, pelo menos. Tá bom? E, além disso, permite a ligação do vírus a receptores específicos presentes na superfície da célula hospedeira. O que é isso? Olha só, pensa que essas proteínas aí presentes no capsídeo, elas são chaves que eu boto na maçaneta. A maçaneta nada mais é do que a célula. Lembra que eu falei que os vírus têm que estar dentro da célula, né? Então, para eles conseguirem entrar, o que eles fazem? Eles têm que abrir a porta. Então, essa chavezinha que eles fazem são essas proteínas que estão nessa capa, nesse capsídeo. Eles têm essa proteína, a proteína se liga na maçaneta, que é a célula, vira e ele entra, tá bom? É o capsídeo. Agora, conforme a gente já comentou, os vírus têm que ter algum tipo de material genético, que pode ser tanto DNA quanto RNA, um ou outro, tá bom? Esse material genético tem todas as informações que são necessárias para sintetizar novos vírus, para fazer novos vírus, tá? Esse material genético ele vai programar o maquinário genético da célula hospedeira para replicar os componentes do vírus, ou seja, todo o hijack, todo o sequestro que esse vírus faz ali da célula hospedeira vai ser a partir desse material genético, porque é nesse DNA ou nesse RNA que tem o passo a passo de como fazer novos vírus. Pensa que esse material genético vai ser tipo a receita do bolo para fazer vírus novos. Então toda essa informação de como vai fazer está escrita ali nesse material genético, tá? Essas proteínas virais é que eu tinha falado mais ou menos ali no capsídeo, olha só. Eu posso ter proteína viral que faz parte da estrutura, que faz parte do capsídeo ou do envelope, que a gente vai falar, e aí vão interagir com a célula hospedeira, facilitando essa infecção, essa entrada do vírus, tá bom? Ou pode ser não estrutural, que é produzido dentro da própria célula infectada. Tem algumas proteínas que os vírus vão produzir lá dentro da célula, quando ele já está parasitando ela. Que essas proteínas, na verdade, vão estar envolvidas no processo de replicação do vírus. Ajuda ele a fazer novos vírus. Mas, de qualquer jeito, ele só vai produzir quando ele estiver lá dentro. Tá bom? E aí, o que eu estava falando do envelope? O envelope eu tinha botado que ele era vermelhinho, não eram todas as células. Todos os vírus, perdão, que o vírus não tem célula, né? Lembra disso, são acelulares. Não são todos os vírus que vão ter envelope, são só os envelopados, que a gente chama. Influenza, HIV, hepatite, tá? São alguns vírus que têm envelope. Olha só como é que é interessante. Esse envelope, ele faz parte da própria célula. Ele é parte da própria célula hospedeira. O vírus, quando ele sai da célula, né? Porque ele está ali dentro se multiplicando, chega uma hora que ele sai. Ou ele explode a célula, ou ele sai da célula. Quando ele sai da célula, o que ele faz? Ele leva uma parte da membrana da própria célula com ele. Então, além de ele roubar tudo que está ali dentro do maquinário, já ter usado tudo ali, ele ainda pega uma partezinha da célula e vai embora, mete o pé. Olha esse desenho aqui, ó. Aqui dentro eu tenho um capsídeo viral bonitinho. E aí, quando ele sai da célula hospedeira, o que ele faz? Ó, ele está pegando uma parte da própria membrana dessa célula. Uma parte da própria célula que ele estava ali parasitando, tá? O envelope viral, então, ele é composto de lipídios, que é a composição da estrutura da membrana celular, da membrana plasmática, tá bom? Ele pode deixar a célula sem matar essa célula, faltou um acento aqui, né? E sem envelope, sem efeito. Então, se a gente fosse comparar o envelope e o capsídeo, dá pra gente pensar o seguinte, olha só. O envelope, primeiro em relação à composição, que não está escrito aqui. Em relação à composição, olha só. O envelope ele é feito da própria célula hospedeira. A composição dele é de lipídios. O capsídeo ele é feito
de proteínas, e é obrigatório, todos os vírus têm que ter. Agora, tem algumas vantagens que o vírus envelopado tem e tem uma vantagem que o vírus não envelopado tem. Por exemplo, os vírus envelopados, eles são protegidos da ação do sistema imune. Porque pensa comigo, olha só. Pensa que eu sou o vírus aqui, tá? E aí, esse jaleco que eu botei aqui, ele vai me camuflar. Quando eu entro na sala dos professores, todos os professores têm jaleco. Então eu também estou de jaleco, mesmo eu não sendo professor, mas eu estou parecido com o professor, eu vou enganar rapidinho o meu sistema imune. Então o sistema imune, quando ele vê o vírus envelopado, ele pensa, esse vírus isso daqui é membrana da própria célula, então não é nada demais não, posso deixar aí. Então o vírus envelopado, ele tem uma maior proteção do sistema imune, ele consegue se infectar mais rápido, mais fácil, porque ele consegue fugir de maneira mais fácil. Tá bom? Em compensação, eles são facilmente inativos, porque como a membrana é lipídica, qualquer álcool em gel, qualquer detergente, qualquer sabão, acaba destruindo essa membrana e o vírus vai embora. Tá bom? Que é o que a gente está vendo aí com o corona, por exemplo. Já o vírus não envelopado, eles vão ser detectados mais rapidamente pelo sistema imune, porque eles não têm uma capa a mais protetora, né? Um envelope, uma camuflagem, né? Pensa que o envelope funciona como uma camuflagem. Então o vírus que não tem envelope, só vai ter o capsídeo, ele vai ser detectado mais rapidamente, mais fácil. Tá? Além disso, o vírus que não tem, apesar disso, o vírus que não tem envelope, ele é mais resistente, porque esse vírus consegue ficar off, que a gente falou, lembra, inerte, de maneira mais fácil, porque ele consegue se cristalizar, tá bom? Então ele tem esse capsídeo que vai acabar se cristalizando. Olha só que ótimo, para a gente resumir e revisar tudo que a gente já comentou. Os vírus são agentes infecciosos acelulares, não tem célula, que fora da célula hospedeira são inertes, ficam off, sem metabolismo próprio, mas dentro da célula, o seu ácido nucleico, DNA ou RNA, se torna ativo e passa a se reproduzir. Coisas que a gente falou. Os vírus têm um envoltório de proteínas que protege o material genético, capsídeo. O capsídeo pode ou não ter um envelope lipídico, que é derivado da própria membrana da célula. Possui um único tipo de material genético, DNA ou RNA. Existem vírus de DNA de fita dupla, né, que são duas assim, e RNA de fita dupla também assim, ou fita simples, uma só. Tá? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, a gente falou sobre isso. Eles se multiplicam, o F define o E, praticamente, tá? Por que eles são parasitas intracelulares obrigatórios? Pio. Porque eles se multiplicam dentro da célula viva, usando o maquinário da própria célula, tá? E eles não têm metabolismo, toda a energia deles vai vir da célula hospedeira, tá bom? E aqui, só para a gente encerrar, eu botei um mecanismo de como que os vírus conseguem entrar, fazer todo esse rolê. Então botei um bem mais simples para a gente entender, olha só. Esse vírus aqui ele é envelopado, tem as estruturinhas aqui em laranja, tá? Tem o capsídeo, verdezinho, e aqui o vermelho é o material genético dele. Então a primeira etapa ele vai adsorver, é a adsorção, tá? Que ele vai se ligar ali, é a chave, olha a chave, ó. A chave é esse triângulozinho aqui meio laranjinha. A maçaneta são esses receptores na própria célula hospedeira. Tá? Então ele se liga na célula hospedeira, vira e penetra. Etapa 2, penetrou. Quando ele entra, ele deixa o envelope para fora, né? Não vai precisar. Quando ele entra, esse capsídeo se desfaz, é o desnudamento, ele vai tirar a roupa dele. Vai tirar o capsídeo para deixar só o DNA. Tá? Aí na 4 e a 5 é a biossíntese, ele vai sintetizar, formar um novo material genético, tá bom? Nesse material, ele vai então tanto formar mais DNA, mais material genético e também vai fazer novos capsídeos, novas proteínas virais, certo? Na 6 aqui, ele vai morfogênese, ele vai formar novos capsídeos, novas partículas virais que vão ser liberadas. E aí repara que quando é liberado, ele leva uma parte da membrana com ele, que são essas estruturinhas em laranja, tá? Então, de novo, ó, o vírus ele vai adsorver, que é a chave na maçaneta, penetrou, entrou, lá dentro ele se dissolve, se desnuda, começa a formar um novo material genético, um novo DNA, novo capsídeo, depois ele vai juntar tudo bonitinho, né, para fazer novas partículas virais, e em seguida ele sai, tá ok? É uma reprodução viral, um esquema bem simples de reprodução viral, tá? Então, assim, essa foi a nossa aula de número 2, de característica dos vírus. Meu contato tá aí, qualquer coisa entre em contato.
Aproveita e, por favor, se inscreve, deixa aquele like que ajuda a gente aí nesse nosso canal do YouTube, tá bom? Demais? Um beijo, tchau, tchau.